Um aluno meu me perguntou se o mundo maromba piorou nos últimos anos. Eu falei, além de eu te responder aqui, eu vou fazer um vídeo. Então, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque eu tô no mundo maromba, tá? Mais ou menos aí há quase 15 anos. Então eu já vi muita coisa acontecer e sei muitas coisas que aconteceram. Então vamos pontuar algumas coisas. Bom, pode parecer uma loucura, né? Mas há 10 anos atrás, mais ou menos, você não tinha nenhum canal de YouTube. Você fala, não pode ser. Não tinha, tá? O que a gente tinha era um cortezinho de um vídeo do Fernando Marques, de um DVD que ele gravou, postado ali, uma entrevista do Valdemar Guimarães e do Nasser, essa é clássica. Subida aí no YouTube com uma qualidade ruim, era tudo coisa perdida. E aí até um momento que alguém criou um canal do YouTube, que fui eu, né? Eu não quero falar isso para enaltecer, para mim não significa nada de verdade, mas eu fui o primeiro canal de musculação no Brasil. Foi eu e o Scarpelli. O Scarpelli era mais brincadeira, o meu era mais conteúdo. Depois de mim vieram outros, aí me ultrapassaram em número de inscritos e tal, e coisas que eu também nunca liguei muito, ainda que hoje eu tenho um número muito expressivo. Inclusive, muito obrigado de coração para você que sempre acompanha, clica no gostei, deixa um comentário, às vezes comenta qualquer coisa só para, né, inflacionar um pouquinho o vídeo, muito bom. Então nesse ponto, eu acho que melhorou demais, tá? Hoje a gente tem muita informação. Ah, Leandrão, mas tem muita informação ruim. Pô, galera, eu vou falar assim, ó, não é muito ruim não, tá? A maior parte é boa sim, então acho que aqui melhorou demais. Outra coisa que tinha muito também antigamente era vídeo de motivação de bodybuilder. Hoje o pessoal quase não comenta, mas era legal. Você precisava de motivação, hoje vou tomar meu pré-treino. Aí desrosquei o potinho, coloca lá, toma. Antigamente, vídeo no YouTube 144p, uma porcaria o vídeo. E era o mesmo vídeo, era repetido o vídeo ainda. Tomava um copo de café e descia o pau no treino. Nesse ponto aqui, claro que eu falei brincadeiras aqui, tá, pessoal? Eu também uso pré-treino, inclusive Oficial Pharma aí, lembra dela. Pré-treino é legal para um dia que você tá cansado e tal, mas eu vejo pessoas que querem comprar disciplina com pré-treino. Sem pré-treino eu não treino. Então isso não se faz. Isso não é amar o esporte. Você tem que ir treinar com gosto. Se você não gosta de treinar, procura outro esporte, entende que esse outro esporte vai te deixar com uma outra forma física, então você tem que ver o que você quer mais, e é isso. Falando em outros esportes, antigamente, academia era só academia. Você falava, eu quero fechar a academia. R$50. R$50 eu posso treinar na academia. Hoje como é que é? Olha só, eu quero academia. Não, mas eu tenho academia, patinação, Kama Sutra, balé, atividades circenses. Adoro o circo, inclusive. Adoro o circo, tomara que o circo não morra. E quanto que é? R$300. R$300? Eu quero só academia. R$299. Pô, tá de brincadeira. Claro, isso é estratégia de marketing e tal, mas é um pouco frustrante, né? A academia tá com um preço muito mais alto, oferecendo um monte de coisas que às vezes a pessoa não tem o interesse, mas é o pacote. Então, não vou dizer que necessariamente uma piora, porque as academias têm uma infraestrutura hoje muito superior, muito melhor. Enfim, vamos falar de uma outra coisa aqui. Esteroide. Aqui eu vejo 3 fases distintas. O pessoal muito antigamente usava uma dose de esteroide normal, aquela coisa ali. Tá? Quando eu digo antigamente, assim, década de 90 e tal, anos 2000 ali. Depois, até quando veio o GH15 e tal, nada contra, né? Inclusive vários textos dele eu acho legal, mas difundiu uma ideia de que quanto mais dose, mais resultado. Então o pessoal começou a subir, começaram a exagerar. Inclusive a gente teve perdas de atletas no Brasil. Eu não vou ficar citando nome porque é chato pra caramba, mas houve perdas por realmente um abuso, assim, né? Teve um que infartou, que saiu o protocolo dele e falou, pô, cara, muito exagerado, né? Muito exagerado. Com todo o devido respeito a qualquer um que já perdeu a vida. Tanto é que eu não tô falando o nome de ninguém aqui. E hoje o que eu vejo é que o pessoal toma menos dose do que antes de antes. Como é que é assim, Leandrão? Então antes era uma dose normal, tivemos uma época de exagero, e hoje o pessoal quer tomar menos do que antes. Por quê? Porque hoje o pessoal daqui entendeu que para ser atleta não é droga, né? É genética. Você tem genética Lamborghini e Golf Sapão. Então, genética Lamborghini vai dar certo, a Golf Sapão, né, vai estourar tudo. Porque o cara vai ter que usar uma dose tão alta que o corpo dele não vai suportar. Então, assim, não vai ser atleta. Então, o pessoal entendendo isso
Falou assim, tá, eu não vou ser atleta e mais do que isso, eu nem quero ser. Hoje em dia o pessoal tem muito isso aí, já entenderam que a vida do atleta é muito difícil. Então eu nem quero ser. Então eu não vou tomar nem aquela dose normal, porque assim, ciclo ITPC até certo ponto evolui, depois eu só ganho e perco. Eu quero tomar um negócio para um fitness mesmo, né? Que é uma qualidade de vida, claro que a qualidade de vida plena é sem drogas, mas uma qualidade de vida onde tem uma saúde boa, tem um shape um pouquinho melhor e usa uma dose menorzinha. Isso foi bem legal, assim, porque a época do exagero estava preocupante. Antes também, lá na década de 60, 70, 80, a gente não tinha suplementos praticamente, tinha uma besteirinha ou outra ali. Depois, quando começou a vir os suplementos, na década de 90 começou um pouquinho mais difundir no Brasil. Ali nos anos 2000 tinha bastante coisa, 2005, 2010, nossa, aí tinha produto para tudo quanto é lado. A galera começou a exagerar nos suplementos. Inclusive falei muito de suplementação no meu curso de suplementação, brilhante, né? Mas expliquei todos os suplementos e tal. Então, começou a vir tanto suplemento, tanta enganação, que tinha cara que tomava, não estou exagerando, tá? Tinha cara que tomava 15 suplementos no dia, 10 suplementos. E com boa dieta. Depois teve uma época, não, droga nenhuma, tudo isso é enganação, tudo é porcaria, isso aqui e tal. Vamos ficar só na comida. Penso que os dois exageros são desnecessários, tá? O que exagera muito, obviamente, não precisa nem comentar, perde dinheiro e tal, dá o mesmo resultado. E o que não tem nada, às vezes ele passava uma dificuldade ou uma carência nutricional por uma besteirinha, tem uma vitamina D baixa. Não vou tomar, porque eu sou, né, sou cabeça dura. Vai lá, toma uma cápsula de vitamina D e resolve. O Oficial Farm, claro, resolve o problema. Porém, hoje eu vejo uma coisa mais equilibrada. Então o pessoal suplementa ali com ômega 3 quando precisa, uma vitamina D quando precisa, um multivitamínico, uma proteína em pó quando não consegue comer. Às vezes usa um fitoterápico, uma melatonina. Então assim, hoje eu acho que realmente melhorou, assim, melhorou pra caramba. Então como vocês podem ver, a maior parte das coisas eu acho que o mundo maromba, ele melhorou nos últimos tempos e não piorou. Sobre a dieta, já que a gente falou de suplemento, o que eu percebo da dieta? Teve a sua época muito boa, tá? E antigamente era muito bom. Antigamente, década de 60, 70, 80, era muito bom. Você via fisiculturista tomando leite, comendo fruta. Não que você precise, mas você via que o pessoal entendia que não era aquilo que fazia diferença. Que lactose não engrossa a pele, que frutose não derrete o fígado. Né? E depois teve uma época muito hardcore, que aí não só pegou os atletas. Ali nos anos 2010... não pegou só atleta, não. 2010, quando eu falo entre 2005 e 2010, alguma coisa assim, a galera era só frango e batata doce, aveia e clara de ovo, e não tinha... Em 2010, 2012, começou a dieta flexível, então, começou a ficar melhor. Porém, juntamente com isso, ainda a gente via aqueles, infelizmente, tá? Perdão por atacar a classe, pelo amor de Deus, mas vocês nutricionistas que são decentes, são do bem, sabem que é uma incongruência com o bom senso tremenda, que era assim, pegava-se uma pessoa que não tinha dinheiro e passava para ela salmão, mirtilos, blueberries, e a pessoa falava, pô, não posso trocar o salmão pela sardinha? Não, se pudesse eu já tinha passado. Falava, não, mas a proteína tem lá, ômega 3 tem lá, então não pode, não. Então começou uma dieta que era tão enfeitada, tão assim que o pessoal, lógico, isso aí vendia. O cara lá falava, ele foi lá, me passou uma dieta com blueberry, agora vai. E a pessoa por seguir aquilo, porque depositava um dinheiro, era 1.000 do nutricionista, 5.000 de dieta, o cara fazia. E por fazer vai ter resultado. Mas ele poderia ter esse resultado chupando acerola e comendo sardinha. Entendeu? Então tem uma flexibilidade maior da dieta. Então teve essa época que foi muito ruim, principalmente, eu digo muito ruim porque era profissional da nutrição fazendo isso, gourmetizando o atendimento. Hoje, né, por ter mais YouTube, mais difundir ideias aqui, se você vai num lugar desse aí, você já fala, esse cara é picareta, não sabe nada, e aí isso melhorou. Então hoje eu acho que em termos de dieta, tá bem legal. E aí de treinamento, novamente no passado, ali na década de 60, 70, 80, o pessoal treinava muito pesado, muito assim legal mesmo, e isso veio se conservando, só que acho que teve uma época que o pessoal começou a perder um pouco a mão, que foi a época que assim, a progressão de carga tem que acontecer para que haja hipertrofia, só que é progressão de carga, de magnitude de carga, intensidade, volume, densidade e frequência. Aí isso tudo vai compor carga de choque, estabilizador, regenerativo e ordinária. Coisas que eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar no Tem Mais Tema.
E aí teve-se muita lesão, muita coisa assim. E hoje, né, o Kai Greene mesmo fez um vídeo muito bom, que ele está fazendo uma rosca, que você pode depois até procurar Kai Greene sobre treinar com pouco peso, alguma coisa que você procurar no YouTube, você vai entender. E aí começou a dar uma melhorada. Então eu acho que o treino hoje também vem atingindo uma perfeição, até porque, novamente, tem muita informação. Então, eu falei aqui de dieta, treino, suplementação, protocolo, motivação, mídias sociais, YouTube, mas no geral é que o mundo maromba melhorou nos últimos anos. Claro que temos muitos picaretas. Leandrão, como é que eu identifico um picareta? Ah, eu fiz um vídeo sobre isso. Como detectar um charlatão, um picareta? Incrivelmente, ele segue isso. Se você entender a ideia, você vê qualquer um, em 5 minutos você fala, esse cara é picareta. Dá uma olhada nesse vídeo aqui.